Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz esteja com todos vós, povo de Deus. Seja muito bem-vinda a mais um devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Que bom que você está aqui, que bom que você chegou para mais um dia, para essa caminhada que nós fazemos, buscando o melhor do Senhor, buscando sermos transformados, buscando resposta, buscando direção. Essa é a intenção, que a cada caminhada, a cada encontro, a gente possa tirar algo que tem nos atrapalhado, mas não ficar vazio, pelo contrário, receber do Senhor essa direção. E hoje nós vamos falar sobre um assunto assim que para mim é o que todos esperam, e eu creio que independente de o nome Apocalipse assustar muita gente, o Senhor é Deus de promessa, é Deus de cumprimento. Tudo aquilo que Ele quer para o povo dele é o melhor. Então, que a gente possa hoje encontrar isso. Mas é claro que necessitamos da direção do Espírito Santo para nos conduzir nessa caminhada. Porque sem Ele, estamos no escuro, estamos na treva, necessitamos dessa luz para nos guiar, para nos direcionar. Você que é a primeira vez que está chegando aqui, seja muito bem-vindo a esse caminho junto conosco, ó. Pega aí Bíblia, papel, caneta na mão para anotar tudo, não perder nada, tá bem? Vamos orar ao Senhor? Peço que você feche seus olhos por um instante e se conecte com Ele. A intenção é buscarmos e alcançarmos o Espírito Santo, é nos mantermos em pensamento, em comunhão nessa hora. Espírito Santo de Deus, entramos na Tua presença nessa hora, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, que é Deus poderoso, soberano, justo, Deus Criador dos céus e da terra, Pai. Obrigada por essa oportunidade de hoje. Se estamos aqui é porque o Senhor nos acordou, é porque o Senhor nos permitiu levantar para mais um dia, para tentarmos fazer diferente, viver diferente esse momento. Que o Senhor hoje nos conduza, Pai, em um caminho que nos leve à autoavaliação, à autocorreção, que a gente possa olhar o que está errado em nós e nos consertar, para que não percamos nada do que o Senhor tem para nós. A vida neste mundo não está fácil, mas se encontrarmos com o Senhor todos os dias, eu sei que tudo vai bem naqueles que creem em Ti. Então, essa é a nossa fé, é assim que nós caminhamos neste caminho aqui, nessa esperança, nessa fé. Independente do vale que esteja passando, não seremos atingidos, porque o Senhor é o nosso pastor e o nosso protetor. O Espírito Santo, te dou acesso ao meu coração, fala comigo, conserta, corrige, limpa, faz tudo aquilo que tem que ser feito, Pai, ainda que doa, que machuque, mas que o Senhor venha fazer tudo que precisa ser feito, para que eu tenha uma vida transformada. Assim eu consagro cada um que vai estar passando por aqui também, que eles possam encontrar no Senhor o melhor, todo tempo, para todo sempre. Amém. Aleluia! Gente, livro de Apocalipse, capítulo 21. Façam essa leitura hoje. Eu aqui vou fazer apenas a leitura de 7 versículos e nós vamos nos atentar para o versículo do dia, que é o versículo 4. Mas é importante demais que você faça a leitura. Gente, é uma leitura tão boa do livro de hoje. Ah, mas é o Apocalipse. Entenda, esse capítulo, o apóstolo João, ele escreve depois da revelação do fim de todas as coisas. Então, esse capítulo é Deus revelando o cumprimento da promessa. Como vai ser isso? O que vai acontecer? Então é importante demais a gente viajar neste pensamento para que a gente possa se conectar e buscar viver esse momento aqui que a palavra está nos dizendo que vai acontecer. Então eu creio que vai acontecer, a Bíblia nunca mentiu. Se a gente não acreditar nisso aqui, a gente não pode acreditar em nada mais, porque um completa o outro, um direciona o outro. A gente vai estar vendo isso daqui em inúmeras passagens, a gente vê Deus falando sobre isso, Gênesis, profeta Isaías, Pedro, que a gente viu ontem,
tudo conectado. Então, não importa o tempo, a promessa do Senhor permanece a mesma. E o apóstolo João, quando ele escreve esse livro de Apocalipse, ele está num cenário onde há uma perseguição maciça, terrível contra a igreja. O imperador Domiciano, ele está assim, de fato, sabe, assim, terrivelmente tratando a igreja. E ele isola João na ilha de Patmos. João fica isolado. Era uma das formas de castigo. Claro que tem muitas histórias por fora desse exílio aqui que a Bíblia não conta. Então não faço questão de trazer aqui. Mas é interessante que faça leitura para que a gente vê qual a razão, talvez, suposições também, dele ter ido parar nessa ilha aqui. Mas que bom que ele foi, porque foi exatamente lá que Deus revelou para ele como seria o fim de todas as coisas e deu a ele a oportunidade de ver a Nova Jerusalém. É exatamente o que esse capítulo vai nos falar sobre esse novo céu e nessa nova terra. No devocional de ontem, nós vemos Pedro falando sobre isso e aqui se cumpre essa promessa. Então, que a gente faça essa leitura entendendo e buscando a graça do Senhor, porque quanto mais graça a gente tem, mais a gente se conecta com esse capítulo aqui. Só que é muito importante você fazer a leitura do capítulo inteiro. Amém? Vamos lá? Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo do dia. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos homicidas, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Gente, isso aqui é muito forte, isso aqui é tremendo, é o cumprimento da promessa, é Deus revelando que Ele vai tabernacular no meio de nós como Ele sempre quis. E quando eu digo nós, porque eu creio que se você está aqui, o seu desejo também é de ser salvo. Você quer tomar dessa fonte de vida, a própria palavra vai dizer: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então que a gente hoje venha com essa sede, que a gente venha com esse anseio, com esse desejo de estar na presença de Deus verdadeiramente. Este livro, ele traz uma esperança ao nosso coração. A igreja estava sendo perseguida, a igreja está sendo perseguida até os tempos de hoje, de uma forma mais discreta em alguns países, em outros já escancarou, mas continua sendo perseguida. A idolatria continua aí tomando conta de muitos lares, prostituição, bebedice, tudo isso aqui que também foi citado neste capítulo. Nós vemos que o mundo está caminhando para o fim
E a gente precisa fazer uma escolha na vida, a gente precisa definir qual caminho nós queremos. Existem dois caminhos, todos eles nos levam à morte, mas existe uma esperança. Primeiro, ainda que morto viverás. Essa é a promessa de Jesus para aquele que morre crendo nele. Mas existe essa daqui também, que é a segunda morte. Essa segunda morte, ele vai arder no lago do fogo e enxofre. E é isso que a gente não quer. Nós queremos vida. Então nós precisamos viver neste tempo aqui, nessa terra aqui, nesse momento aqui, pensando no futuro. Porque eu vejo muita gente dizendo, só se vive uma vez, só se tem uma vida, então eu tenho que aproveitar e viver tudo que eu posso viver. Essa pessoa, de fato, está longe deste capítulo, está longe da promessa, está longe do que significa Deus. No livro de Gênesis, nós vamos ver que o pecado, ele traz separação. O desejo de Deus sempre foi ter comunhão com o homem, foi sempre estar em intimidade com o homem. Nós víamos que ele descia para falar com Adão e com Eva, conversar, ter diálogo, ser amigo, ser parceiro de Adão e Eva. Só que o pecado tirou isso, separou essa graça do homem. E quando a gente vê o capítulo 21 de Apocalipse, a gente vê Deus quebrando essa separação, anulando essa separação e trazendo de volta a presença dele para este mundo. Mas ele diz que é uma nova Jerusalém, e essa Jerusalém vai descer do alto, ele vai descer junto e vai tabernacular conosco, ou seja, habitar no meio do seu povo, daqueles que estão escolhidos, que estão escritos no livro da vida. Isso é muito forte, isso aqui é promessa, isso aqui é para quem quer. Missionária, mas eu estou vivendo no tempo de hoje, eu quero saber como é que eu vou viver nesse tempo aqui, como é que eu vou resolver o meu problema aqui. E talvez isso tenha trazido muita ansiedade ao coração das pessoas, porque elas querem só resolver o daqui agora, não sabe nem quanto tempo mais vai viver, e está se preocupando, se sobrecarregando com as coisas deste mundo. É exatamente o que o diabo quer, que a mente fique pesada, que a mente fique ansiosa, depressiva, dependente de medicamento, longe de se posicionar como seres conscientes, dono de sua própria escolha e decisão. Quando Jesus ele é levado ao deserto, ele se posiciona, ele toma a própria decisão dele, ele enfrenta ali as astutas ciladas de Satanás, diferente de Adão. Adão não enfrenta, Adão não se posiciona. Então nós precisamos de fato estar conectados, estar bem espiritualmente, mas estar bem também com a mente humana aqui, para que a gente possa tomar essas decisões, para que a gente possa de fato dizer não para as coisas desse mundo e viver na perspectiva de uma nova vida, de ser ressuscitado. Essa é a vontade de Deus. Então esse medo de morrer, esse medo de dizer assim, vai acabar tudo aqui agora, a gente tem que anular da nossa vida, a gente tem que buscar a esperança da ressurreição. Se nós queremos viver no novo céu, na nova terra, olha a descrição desse lugar. Leia o restante desse capítulo, porque a partir daqui, do versículo 9, vai falar sobre a Nova Jerusalém. O que é essa Nova Jerusalém? Gente, é uma descrição linda. Eu não vou ler porque senão o vídeo vai ficar muito grande e essa não é a intenção. Eu quero aqui conquistar em você, como é que fugiu a palavra aqui? Eu quero aqui... Fugiu a palavra, gente, mas eu quero provocar em vocês, provocar o desejo e a vontade de fazer a leitura. E eu só digo, façam a leitura desse capítulo hoje aí ainda, quando esse vídeo terminar, pare e faça para você ver o que é essa Nova Jerusalém. Mas olha isso daqui, versículo do dia, é o versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aí eu te digo, você chegou aqui com algum tipo de anseio, uma dor, uma tristeza, uma lágrima, uma angústia, medo de morte, talvez uma enfermidade que o médico não deu esperança,
talvez um relacionamento quebrado, talvez uma vida financeira em maus lençóis, vamos dizer assim. E tudo isso que o mundo sente hoje, a pressão que o mundo entrega hoje, Deus sabe o que a gente passa. Nunca ficou obscuro isso para Deus. Ele sabe de tudo que a gente vive. E Ele sabe exatamente por que estamos aqui agora, porque estamos buscando a presença dEle, porque queremos ficar livre dessa dor, dessa angústia, desse medo, da morte, da tristeza. E a nova Jerusalém, esse tempo que Deus nos promete, não vai haver nada disso. Deus é tão bom e perfeito que Ele não projetaria um novo tempo para que as pessoas sofressem de novo, para que as pessoas passassem pelas mesmas coisas. Imagina você chegar ao tempo da morte, sofreu tanto nessa vida, ser ressuscitado para sofrer tudo de novo. Deus não é cruel, pelo contrário, Ele é bom, Ele é justo, e é esse galardão que Ele quer entregar para aquele que crê, que espera, que confia, que persiste. Talvez nesses dias aqui, nesse mundo aqui, a gente não vá desfrutar de tudo que a gente deseja, porque no mundo jaz o maligno. Não é que Deus não quer nos dar, não é que Deus é ruim, pelo contrário, olha isso aqui que Ele quer nos entregar. Isso aqui que Ele quer nos dar é para sempre. Ninguém mais vai poder tirar. Faça a leitura, termina a leitura desse capítulo para você ver o quanto ele se completa, o quanto ele se encaixa. Deus quer fazer o melhor para nós. Essa lágrima que você talvez chegue aqui hoje, essa tristeza que talvez esteja dilacerando o seu coração. A promessa de Deus é que não vai haver mais. Mas eu estou vivendo nesse tempo aqui, missionário. Eu quero ficar livre dessa dor aqui agora, dessa angústia. Só te digo uma coisa, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente não pode desistir, não pode deixar que as aflições, que o medo, que as tormentas, que os problemas deste mundo aqui, desta vida, nos paralise, ou nos tranque dentro de casa, ou nos faça abaixar a cabeça. A gente tem que se posicionar, a gente precisa, de fato, tomar uma decisão como vencedores. Ser vencedor, gente, não é ver tudo colaborando, caminhando do jeito que você planejou, que você almejou, que você sonhou, que você imagina que é para ser. Pelo contrário, é você ver dia após dia, você de pé, independente da situação. Você está ali, novamente, disposto a vencer mais um dia. Então, que o Senhor hoje possa, de fato, entrar aí na sua vida, entrar na sua casa, entrar no seu coração e fazer uma diferença nas suas atitudes, porque são as nossas atitudes que vai moldar o nosso dia a dia. O nosso amanhã depende de um posicionamento nosso hoje, aqui e agora, uma escolha, uma atitude. Olha, 3 coisas que você vai aplicar aí na sua vida para que a gente possa encerrar esse vídeo. Primeiro, a história que a gente vive hoje não termina em morte. Pelo contrário, Jesus nos promete vida, vida em abundância. Esse sempre foi o desejo de Deus. Não havia morte na terra, o pecado separou Deus do homem. O homem de Deus, na verdade, né? O homem de Deus e trouxe a morte. Mas o que Deus nos promete é exatamente o contrário disso. É de novo habitar com Ele. É de novo experimentar a presença dEle. Talvez você nunca tinha parado para pensar nisso, mas assim como Adão um dia teve a oportunidade de estar com Deus, nós podemos ter essa oportunidade. Nós podemos ter esse momento com Ele. É só a gente buscar de todo o nosso coração, buscar a graça em Jesus, buscar dessa água da fonte da vida, querer verdadeiramente uma nova oportunidade, aonde jazia o pecado, que transborde graça. Então dê essa oportunidade ao Espírito Santo de você ser transformado. Dê essa oportunidade a você, na verdade, de ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Então, guarde isso bem no seu coração.
essa vida aqui, essa história aqui não precisa terminar em morte. Não precisa, mas isso vai depender do seu posicionamento a partir de agora, porque hoje você já sabe a verdade. Segundo, Deus enxugará todas as lágrimas. Ele sempre, sempre tem feito isso por você. Basta você olhar, basta você perceber o quanto Deus já fez na sua vida e o quanto Ele é bom. E Ele nunca vai deixar de estar do seu lado. Ainda que você não enxergue a graça dele, mas Ele sempre, sempre enxuga as nossas lágrimas. Amém? Ponto 3, para a gente possa encerrar. Viva hoje, mas tenha uma perspectiva eterna. Viva esse dia de hoje, aproveite, seja feliz. Independente da batalha que você está vivendo, olhe com a perspectiva de uma vida eterna. Olhe com esse olhar profético, com esse olhar de fé, de que você nesse mundo é peregrino, é passagem. Você não veio para ficar, para morrer, você veio de passagem, é um passeio. E quando você entender isso, você vai aproveitar, sim, mas sabendo que tem que voltar para casa. Amém? Então, feche os seus olhos no seu instante, que eu possa orar por você. Eu quero orar exatamente pedindo ao Senhor que hoje possa confirmar no seu coração que a sua escolha por Ele é a melhor escolha da sua vida. Que independente do que você está vivendo hoje, se é uma luta contra uma enfermidade, se é uma luta no seu trabalho, se é uma luta enfrentando uma depressão, uma crise de ansiedade, se é uma luta, uma batalha com filhos, com pais, com o marido, com a esposa, que hoje aquele que é o nosso consolador, que enxuga todas as lágrimas, possa te alcançar e encontrar acesso em você, para que ele possa entrar e mudar esse cenário, e mudar essa situação, te dar conforto, consolo, te proteger, te sustentar e te fazer sempre estar de pé. Que você possa verdadeiramente aproveitar desse dia para fazer as suas melhores escolhas. Escolhas essas que talvez até hoje você tenha se acovardado e não tenha se posicionado. Mas a partir de hoje eu creio que o Espírito Santo estará te fortalecendo, porque você estará dando liberdade para ele agir. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Se faz sentido para você essa mensagem, vai fazer para outra pessoa também. Não se esqueça que você pode ser um colaborador do reino, compartilhando, curtindo, comentando, ativando seu sininho aí para não perder nenhum vídeo, mas abençoar a vida de alguém enviando essa mensagem é fundamental. Faça isso porque eu tenho certeza que Deus se alegra e Ele sempre recompensa aquele que tem um anseio de ganhar almas, de levar o evangelho do reino a todos os povos e a todas as criaturas. E não se esqueça, nós temos um encontro marcado aqui amanhã e eu espero você em nome de Jesus. Tchau, tchau.